Um beijo, meu queridão. Muito obrigado pela pergunta. E você também pode deixar o seu vídeo e procure se informar aí nos cursos, caifabio.com.br/cursos, é onde está o pessoal que recolhe essas perguntas. Pergunte lá que eles vão te dar o endereço do WhatsApp. Mas respondendo a sua pergunta, deixa eu te dizer, em primeiro lugar, as chamadas línguas estranhas que a gente vê em Atos 2 e vê menção explícita delas em 1 Coríntios 12 e 14, feitas por Paulo, elas são um fenômeno que transcendem a realidade da chamada manifestação de fé do povo de discípulos de Jesus, ou do que o Atos dos Apóstolos chama de a igreja, ou os do caminho. Transcende. E o apóstolo Paulo sabia, porque nos cultos de mistério do mundo greco-romano, no qual Paulo foi criado e passou a maior parte da vida transitando e depois pregando o evangelho, ele conhecia, especialmente nos cultos dedicados a Dionísio, os discípulos de Dionísio, os crentes na filosofia e na teologia dionísica dos gregos, falavam em línguas, numa espécie de glossolalia ou glossolalia, depende de como você deseje escolher a pronúncia, mas é essa a palavra, glossolalia. Pois bem, eles falavam que são sons que em nenhum lugar do mundo, nenhum linguista, nenhum computador de inteligência artificial vai encontrar qualquer sentido naquela fala. E você vê que o apóstolo Arnaldo, meu amigo de gozações aqui, e falando coisas sérias nas gozações, desenvolveu algumas delas. Aliândores, labaraias, labarachuias, cordinévias, e tem aí um monte de coisas que em lugar nenhum do mundo significam coisa nenhuma. Mas é geralmente a língua que foi aprendida na igreja pentecostal. Teve um tempo quando eu transitava, todo dia eu estava pregando em tudo que é tipo de igreja que vocês possam imaginar, durante décadas. Eu já sabia de onde o cara vinha, só de ouvir a língua estranha que ele falava. Eu digo, essa língua aqui é lá do S8, em Niterói. Essa língua aqui é lá da reunião de oração da Dona Íris. Essa língua aqui é do pessoal que vai no grupo de oração da Dona Zenilda. Aí você já interpretava. Eu sabia a sonoridade, né? Isso aqui é da Assembleia de Deus, dos grupos de oração de Madureira. Ou essa aqui não, é de uma igreja carismática ou de um grupo carismático que ora no Leblon. E que às vezes eu ia falar nele, o pessoal falava línguas estranhas que eram bem particulares, daquele gueto, e eram pessoas cultas, que sofisticavam as línguas que falavam. Então, até nesse nível, a cultura e a economia mudam até a natureza das línguas. Quanto mais pobre, mais tosca a glossolalia. Quanto mais educados e finos, mais sofisticada a construção da glossolalia ou da glossolalia. Então, isso você encontra também praticado em tribos indígenas, você encontra em grupos não só da antiguidade, mas contemporâneos, você encontra na Índia, você encontra em cultos particularizados em seitas na China, você encontra praticado por xamãs no mundo inteiro, você encontra no pessoal da Nova Era na Califórnia. E aí você também tem um outro fenômeno, que é aquele que é muito mais raro, a da glossolalia ou glossolalia, você encontra no mundo pentecostal em abundância e você encontra no resto do mundo em vários grupos diferentes. Até alguns grupos islâmicos bem pequenos e bem fechados têm a sua expressão também de línguas estranhas e de glossolalia. O que é muito raro é a xenolalia, que não é o que a Shannon, em geral, introduz como prefixo, a Xena. A xenolalia, de onde vem também palavras da gente como xenófobo, que é o indivíduo que é contra outras nações,
A xenoglacia é falar línguas de outros povos, que é o que parece que aconteceu em Atos 2, porque os povos de 17 nações Conheciam. que estavam em Jerusalém por ocasião do Pentecoste ouviam aqueles galileus falando nas suas próprias línguas maternas as grandezas de Deus. Isso é raríssimo. Eu conheço alguns cultos aqui no Brasil, especialmente no passado. Hoje em dia eu nunca mais ouvi nada assim, mas no passado eu me lembro que o meu amigo Alcibiades Pereira Vasconcelos, que a meu ver foi o maior príncipe de fé, de consciência, de cultura, de lucidez que a Assembleia de Deus já produziu na sua história no Brasil até hoje. Foi o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, um homem culto, poliglota, inteligente, crente, piedoso, bem mais velho do que eu, mas com quem eu ia orar no mínimo uma vez por semana. Às vezes, às terças e às quintas, eu ia às 7 horas da manhã para a casa dele, para a gente se ajoelhar e orar. E enquanto ele viveu, ele foi meu grande, querido amigo, assim como o reverendo Guilhermino Cunha, da Igreja Presbiteriana. Ele me disse que algumas poucas vezes, na Assembleia de Deus da Rua Duque de Caxias, onde ele pastoreava em Manaus, onde só tinha glossolalia, todo mundo falando, geralmente iam aprendendo a língua da mulher, do líder da congregação, ou do líder da congregação, ou do ponto de pregação, ou da pessoa mais falante da igreja, ou da profetisa do grupo, ou das muitas profetisas do grupo, acabam aprendendo de tanto ir orar lá com essa pessoa, a repetir as mesmas coisas. E ainda tinha aquele estímulo de diz glória, 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 embola a língua, embola a língua, embola a língua. Começa, 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 vai, blá, 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 embola mais, embola, embola, não, bota mais uma sílaba. Ensinavam numa espécie de ásige de língua estranha. Mas o pastor Alcibiades me disse, olha, é raro, eu vi umas poucas vezes, mas uma das vezes que eu vi aqui na minha igreja foi assombrosa. Porque tinha uma senhorinha que lavava roupa, que não sabia ler nem escrever, preta, e morava numa região muito pobre da cidade, fidelíssima nas reuniões, nos grupos de oração, no socorro aos necessitados. Uma mulher piedosa, frequentava a nossa reunião, nosso culto. E um dia, um amigo meu que falava um inglês castiço, e o do pastor Alcibiades era um ótimo inglês também. Com quem eu só falava inglês para treinar, e ele comigo, eu com ele, e ele descrente de tudo, só conversava comigo por causa de aspectos culturais. Mas um dia eu falei, escuta, fulano, você não quer ir lá na minha igreja, só conhecer um pouco, só saber onde é que eu passo a vida? Aí disse que esse cara foi lá. E chegou lá e sentou do lado dessa senhora preta, alta, que lavava roupa, ignorante, sentou do lado dela. Aí a reunião começou e a mulher começou a falar um inglês shakespeariano com ele. Mas falar numa fluência, de um modo escorreito, sofisticado, elaborado, não eram frasezinhas, não. Foi um fluir dessa xenolalia inglesa shakespeariana que deixou o cara chocado, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 14. Quando ele diz, não fiquem na igreja falando em línguas, senão quem passar vai dizer, são doidos. Literalmente é o que Paulo diz. Direis que sois loucos. Ou vão comparar vocês aos cultos de Dionísio, ou de Afrodite, ou de qualquer outro lugar onde as glossolálias também têm sua vigência. Vão pensar que é a mesma coisa. E lá é aquela doideira, aquela confusão total. E no culto a Dionísio ainda misturava com muito vinho, porque Dionísio é conhecido também como um deus bebedor de muito vinho que gostava de muita festa. Por isso, uma das identificações dos gregos com Jesus começou através de que alguns deles disseram: meu Deus, ele lembra um pouco Dionísio, porque começou o ministério transformando água em vinho, comia e bebia com pecadores, o Dionísio também. Então, teve até esse tipo de afinidade no iniciozinho, quando Paulo ainda pregava. Conclusão:
Paulo diz, olha, não façam isso, senão vai virar uma loucura. E vocês vão perder a respeitabilidade. Por outro lado, quando é genuíno e não é aquela multidão gritando como a gente vê para todo lado, hoje em dia nem mais as línguas estranhas eles falam. Eles têm crises epiléticas, né? E ficam lá, blá, 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 revira o olho. Há 50 anos atrás, se você chegasse numa reunião dessa e visse todo mundo caído, você lembra. A gente ia sair expulsando demônio de todo mundo, porque parece possessão demoníaca de histeria coletiva, que se aproveitou da histeria do povo para fazer uma opressão generalizada. Mas, pois bem, Paulo diz: se, no entanto, chega alguém ali, culto, e ouve você falando a língua dele, nesse caso, Paulo estava se referindo a uma língua nacional, a uma xenoglacia. Ele vai ficar espantado e vai ouvir as grandezas de Deus aplicadas ao coração dele e vai cair com a cara em terra. É Paulo que diz em 1 Coríntios 14: vai cair com o rosto em terra, quebrantado e dizendo: de fato eu estive na presença de Deus. As línguas eram para ser ou assim, se tivesse ou quem interpretasse, ou fosse uma xenolália sendo comunicada, ou então Paulo diz: ore sozinho em casa. Não é algo para ser tornado público. Senão vocês vão virar um hospício de doidos. E depois que isso ganhar uma determinada expressão catártica, coletiva, encadeada numa engrenagem psíquica imparável, a comunidade inteira vai ficar doidinha e depois a reversão é muito difícil. Direis que sois, eles dirão que sois loucos. E é o que a gente vê todo mundo olhando para essas manifestações e dizendo: isso é um grupo de doidos. Deus me livre de um dia botar um pé num lugar desse. Então, querido, a sua pergunta é pertinente, eu já respondi milhões de vezes. Tem um livro meu, inclusive, sobre isso, chamado Espírito Santo, o Deus que vive em nós, que eu recomendo a todo mundo que queira entender minimamente as manifestações genuínas, neotestamentárias do Espírito Santo, que peguem o meu livro. Você pode escrever aí na Amazon. Espírito Santo, o Deus que vive em nós, de Caio Fábio. Você vai encontrar em sebos, vai encontrar na Amazon, provavelmente encontre também na Prologos, na nossa editora, que eu não preveni ao Matheus para colocar o endereço dela aí. Da próxima vez você terá, onde você encontra vários livros meus, e esse livro, Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Tá bom?